diante dele em terra. Agora vamos pular do 23 e o 24. Então subiu dali a Betel, e indo ele pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele, dizendo-lhe: sobe, calvo. Virando-se ele para trás, viu-os e o amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Dali foi ele para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Senhor Jesus, obrigado, Deus, por essa oportunidade de louvar ao Senhor com canções e agora de ler, meditar, expor a Tua palavra. Pedimos, Deus, que o Teu Espírito Santo esteja conosco, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, abra o nosso coração para receber o Teu doce Evangelho e que o Teu Espírito esteja agindo aqui poderosamente. Toda distração, Senhor, seja desfeita, Pai, que a nossa atenção possa estar voltada ao Teu Evangelho, à Tua palavra, e que leva, Senhor, o nosso pensamento cativo a Cristo. É o que eu peço em nome de Jesus e crendo no poder do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos? Então nós aqui ouvimos o relato de Elias e Eliseu quando Elias é levado aos céus. Meus irmãos, Elias foi um grande profeta. Elias foi o maior dos profetas. Elias representou todos os profetas no Monte da Transfiguração. Ele estava lá com Cristo, junto com Moisés e ao seu lado Elias. Elias foi um grande homem de Deus. Elias fez sinais, prodígios, maravilhas, grandes coisas do Senhor. Elias, pela palavra dele, o céu não caiu mais chuva, mas a partir da palavra de Elias houve chuva de novo. Elias enfrentou um grande rei sanguinário, um rei rebelde contra Deus chamado Acabe e a sua diabólica esposa Jezabel. Mas ele corajosamente não se dobrou a Baal, mas permaneceu no Senhor. Finalmente, no grande Monte Carmelo, no ponto alto do ministério de Elias, ele derrota os 450 sacerdotes de Baal. Fogo cai do céu, consome o altar de Elias. E ali ele derrota Baal e os seus seguidores. Ainda mais para frente, Elias passa por um período de depressão, mostrando também a sua humanidade. Pede para morrer, mas o Senhor o restaura e o sustenta no ministério. E ainda usa Elias poderosamente. Mas indo para o final da sua vida, Elias não morre. Elias é levado aos céus. E aqui nós chegamos na história em que ele é levado. Ele está andando com o seu discípulo, com o seu fiel escudeiro, com Eliseu. Eliseu acompanha Elias aonde quer que ele vá. E eles estavam conversando. Antes de chegar no lugar em que foi arrebatado, Elias abre o Rio Jordão. Abre o Rio Jordão no meio para que Elias e Eliseu passassem. Então Elias é levado com carro e cavalos de fogo ao céu. E nós chegamos aqui à nossa história, 2 Reis capítulo 2, verso 9, em que conta esse diálogo de Elias e Eliseu e esse acontecimento glorioso do Antigo Testamento. Talvez um dos maiores acontecimentos relatados na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Elias estava conversando com Eliseu e vira para Eliseu e diz: olha, pede-me o que quiseres. Pode pedir o que você quiser, que será dado. Elias era um homem poderoso, irmãos. Elias tinha a presença do próprio Deus. Nada é demasiadamente difícil para o Senhor. Nada é impossível para o Senhor. Deus pode todas as coisas. Imagina um homem que tem a mão do Senhor ao seu dispor, dizer para você: o que quer que eu te faça? Qualquer coisa que me pedires, eu te farei. Irmãos, qual é o desejo maior do seu coração nessa noite? O que você mais anseia na sua vida? Qual é o desejo que vem primeiro? Quando eu te pergunto assim: olha, pode pedir qualquer coisa para Deus e será dado a você. O que vem na sua mente como primeiro pensamento? Ah, eu queria isso.
Ah, eu queria aquilo. Isso fala muito do seu coração. Isso fala muito do seu anseio. E por mais que estamos aqui na igreja, num ambiente eclesiástico, num ambiente de louvor, de glórias ao Senhor, eu peço que você seja sincero na sua avaliação. Se você puder ter qualquer coisa que Deus possa te dar, o que você pediria? O que você quer que seja feito nessa noite? Irmãos, o que Eliseu pede é para impactar o nosso coração. O que Eliseu pede é de um coração transformado pelo Senhor. É de um coração em que o Espírito está trabalhando nele. É de um coração rendido ao Senhor. O que Eliseu pede está no verso 9. Diz assim: peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu Espírito. Elias, eu não quero nada. Eu quero somente ser sucessor do teu Espírito. Eu quero a presença de Deus que está em você, na minha vida. E ele pede para que a porção seja dobrada. Isso não quer dizer que Eliseu queria ser 2 vezes maior que Elias, não. Eliseu era alguém que comia da palavra de Deus, alguém que se alimentava da palavra de Deus. E ele sabia o que estava escrito lá em Deuteronômio, capítulo 21, verso 17. Lá em Deuteronômio diz que a herança dos filhos será 2 vezes maior que os pais. Sabendo dessa lei, Eliseu nada mais requereu de Elias do que: eu quero ser o seu sucessor. Não maior que você, mas eu quero ser o seu herdeiro. Eu quero ter o que você tem, Elias. Irmãos, olha o coração de um profeta do Senhor. Um coração de alguém que nasceu de novo. O coração de alguém que está sendo trabalhado pelo Senhor. Elias e Eliseu viviam num tempo em que reinava, como eu já disse, Acabe. Reinava Jezabel. Existia adoração por todos os lugares a Baal. Adoração aos bezerros de Jeroboão. Adoração falsa, a falsa religião estava presente por todo lado. A idolatria, o ego, tudo isso era muito presente na sociedade da época. Mas Eliseu não é tomado por essas ilusões. Eliseu não é tomado pelos seus olhos carnais, por qualquer desejo de falsa religião, por qualquer desejo do seu ego. Mas o desejo do coração de Eliseu é: eu quero mais da presença de Deus. Eu quero mais desse Deus. Eu quero que o Deus de Elias seja o meu Deus. Eu quero ter o poder de Elias pelo poder de Deus. Irmãos, Eliseu evidencia as obras da graça no coração dele. Eliseu evidencia que ele conheceu um dia ao Senhor. Porque sabe qual é a evidência de que você conheceu a Deus? A evidência de que você conheceu a Deus é que você quer mais de Deus. É que você quer conhecer mais a Deus. E uma evidência ainda maior que é possível ver nesse versículo é que o coração de Eliseu foi transformado. As afeições de Eliseu foram transformadas. Por fim, os desejos de Eliseu foram transformados. Os desejos do nosso coração são transformados pelo Senhor quando nós nos encontramos com Ele. Quando nós nos encontramos com Deus, quando o nosso coração está sendo trabalhado pelo Senhor, quando eu te perguntar qual é a primeira coisa que você quer, o coração do que é trabalhado pelo Senhor diz: eu quero a presença de Deus. Talvez, meus irmãos, sejamos culpados pelos nossos desejos. Talvez o nosso desejo esteja muito voltado para as coisas desse mundo. Eliseu podia pedir riqueza, podia pedir coisas materiais. Talvez o nosso coração, o nosso desejo maior esteja muito voltado para as coisas daqui. E a palavra de Deus diz que se a nossa esperança estiver neste mundo, se a nossa esperança estiver nas coisas terrenas, seremos os mais infelizes dos homens. Talvez o seu coração hoje, se te pedir a primeira coisa, talvez o teu coração diga: eu quero saúde financeira. Eu quero a promoção no meu trabalho.
Eu quero aquela porta de emprego se abrindo. Eu quero aquele carro. Muitas vezes o meu coração cai em pecado, porque talvez o que eu mais desejo no dia é que o Palmeiras ganhe. Olha que coisa efêmera, que coisa passageira. E muitas vezes é o que o meu coração mais deseja. Que Deus nos livre desse coração terreno. Que Deus nos livre desse coração passageiro, efêmero, ilusório, carnal. Que Deus nos dê um coração como de Elias. Como de Eliseu. Elias, eu não quero nada desse mundo. Eu não quero nada de Acabe. Eu não quero nada do reino de Israel. Eu quero a tua presença. Eu quero a presença de Deus na minha vida. Eu quero que Deus que habita em você habite ricamente no meu coração. Existe um livro chamado Afeições Religiosas, de Jonathan Edwards. E ele diz como os desejos do nosso coração são inclinados ao Senhor quando nós nos aproximamos de Deus. E isso é que nós vemos em Eliseu. Essa é a realidade que nós vemos nesse grande homem de Deus. Mas essa é a realidade que você vê no seu coração? Meu irmão, eu e você, nós seres humanos, temos anseios, temos desejos, temos inclinações. Todos nós. Isso não é pecado por si. O pecado é para onde vai o nosso desejo, para onde vai a nossa inclinação. Que a nossa inclinação, que o nosso desejo, que as nossas afeições sejam para o Senhor. Que, meu irmão, sinceramente, quando eu te perguntar qual a primeira coisa que você quer que aconteça, sinceramente no seu coração seja o desejo: eu quero mais do Senhor. Eu quero a porção maior do Espírito de Deus. Eu quero conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Esse é o desejo de Eliseu, que nós vemos no verso 9. Irmãos, que coração transformado pelo Senhor. Que em nome de Jesus o Espírito Santo faça isso comigo e com você. No verso 10, Elias sabe que Eliseu pede uma coisa muito difícil, né? Se Eliseu pedisse um carro, um bom salário, qualquer coisa deste mundo, facilmente seria dado a ele. Essas coisas do mundo nada são. Mas quem quer a presença do Senhor quer grande coisa. Grande coisa. E a resposta de Elias é: se você me vir quando eu for levado para o céu, então será dado a porção do meu espírito. Se não, não. É interessante que Elias testa ali a sinceridade do coração de Eliseu e a fidelidade com que ele estaria pedindo isso. Eliseu poderia estar dizendo da boca para fora, talvez para impressionar Elias: a coisa que eu mais quero é o teu espírito. Como é bonito dizer isso, né? Como é bonito cantar isso aqui dentro da igreja. É bonito Eliseu dizer isso para um grande profeta de Deus: eu quero a tua presença. Mas então Elias diz para ele: olha, não basta ser da boca para fora, Eliseu. É preciso que você me siga. É preciso que você esteja comigo com sinceridade de coração, com fidelidade. Siga os passos do Senhor. Então, Eliseu é testado na sua sinceridade e fidelidade. Muitas vezes, meus irmãos, na caminhada cristã, nós não sentimos o Espírito de Deus sobre nós. Muitas vezes as graças de Deus parecem estar meio longe. Muitas vezes a presença de Deus parece ter se afastado. Mas é aí que Deus quer que a gente continue buscando a presença dEle, em fidelidade. Finalmente a resposta de Elias entrega aquela resposta a Deus. Percebe que Elias não responde sim ou não para Eliseu, porque isso não está nas mãos de Elias, não está nas mãos humanas. Essa resposta só poderia vir de Deus.
Da mesma forma, meus irmãos, a nossa vida com Deus depende de Deus. Ele é soberano. Não está em homem algum. Não está em você mesmo. No final das contas, Eliseu podia seguir os passos de Elias, mas em um momento de descuido, Deus levar Eliseu, sem que Elias tivesse visto. Estar na presença de Deus, receber o Espírito de Deus, nos santificar, estar na presença do Senhor, depende única e exclusivamente de Deus. É Ele quem opera o querer e o realizar. É Ele quem quer e é Ele quem faz. Meus irmãos, essa é uma notícia maravilhosa. Que a nossa salvação, que a nossa vida com Deus não depende de nós mesmos. Porque se dependesse, nós teríamos perdido. Se dependesse de mim, a minha salvação estaria perdida. Se dependesse de mim, eu estaria longe do Senhor. Mas é Deus quem me traz para perto. É Ele quem muda o meu coração. É Ele quem transforma os desejos do meu coração para desejos justos, desejos bons. É Ele quem faz o meu coração desejar a presença de Deus. Por isso, irmãos, longe de nós está o orgulho. Longe de nós a glória para nós mesmos. Toda honra e glória ao Senhor. A Ele seja a glória. Ele tem os méritos de todos nós estarmos aqui. Ele tem os méritos do nosso batismo em Deus. Ele tem os méritos da nossa manutenção na casa de Deus. Isso que Elias estava dizendo para Eliseu. Se o Senhor quiser, então será dado a porção maior do Espírito. Irmãos, que essa doutrina nos faça estar em reverência diante de Deus. Estar em humildade diante do Senhor. Nos dobrando diante do Deus Todo-Poderoso, que tem todo o domínio. Indo eles, verso 11. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais os viu. E tomando as suas vestes, rasgou-a e dividindo em duas partes. Irmãos, então finalmente o carro de fogo com cavalos de fogo pega Elias. E Eliseu, vendo aquele grande acontecimento, Eliseu clama para os cavalos de fogo. Na NVI, alguém tem NVI aí? Levanta a mão. Lê aí como está na NVI. Quando viu isso, Eliseu gritou, meu pai, tu eras como os carros de guerras e cavaleiros de Israel. E quando já não... Meu pai, tu és como os carros de guerra de Israel. O que Elias está dizendo ali? Ele está dizendo que o poder de Israel está ali. O poder e a glória de Israel estão em Elias. Ele é a força de Israel. Irmãos, Acabe e Jezabel governavam Israel com grande poder. Eles tinham muitos cavaleiros. Os cavalos de guerra, os carros de guerra, eram representação da força de Israel, da força humana. E na ironia do Senhor, é justamente os carros de fogo e os cavalos de fogo que conduzem Eliseu. O Senhor está nos ensinando, irmãos, que a nossa força não é humana. A força de Israel não estava nos cavalos, não estava na quantidade de carroças, na quantidade de soldados, mas a força de Israel estava com o Espírito de Deus que estava sobre Elias. Irmãos, essa é uma palavra para mim e para você nessa noite. A nossa força está em Deus. Nada conseguiremos com o nosso braço. Desista das suas boas obras para agradar a Deus. Desista do seu grande intelecto para alcançar alguma coisa. Desista da sua grande eficiência, do seu grande esforço. Nada disso é útil quando estamos afastados de Deus.
A nossa força está em Deus. A força de Israel está na presença de Deus. E Deus nos ensina, irmãos, que de nada adianta Acabe e Jezabel ser grandiosos em cavaleiros, grandiosos em cavalos, se eles não têm o espírito que estava sobre Elias. Nada adianta ganhar tudo neste mundo se você não tiver a presença de Deus. Nada adianta ter toda a força humana se a força do Senhor não estiver com você. Um dos profetas, quando foi cercado, disse: fique tranquilo, maior os que estão conosco do que os que são com eles. Maior é a força do Senhor do que qualquer força humana. Onde está a sua confiança? Aonde você está pondo a sua confiança? Você está pondo a sua confiança na sua conta bancária? Você está pondo a sua confiança naquele plano de saúde muito bom que você conseguiu? Ou a sua confiança está no seu talento, no seu dom? Ou a sua confiança está no estudo? Ou a sua confiança está em qualquer coisa? Irmãos, que a nossa confiança esteja na presença do Senhor. Que a nossa confiança esteja no Espírito de Deus. E podemos dizer como Eliseu disse: és como os cavaleiros de Israel. A nossa força está aqui. A nossa força está em Deus. Finalmente, irmãos, Eliseu rasga suas vestes como expressão de tristeza por ter perdido Elias. Mas no final, no verso 13 e 14, a palavra de Deus diz que Elias pega o manto que Eliseu pega o manto que Elias deixou cair. E com esse manto ele divide o Rio Jordão. Irmãos, a coisa mais importante para sabermos desse texto, a principal chave para compreendermos esse texto é Cristo. Cristo, meus irmãos, é a chave hermenêutica para os seminaristas, né? Ou seja, Cristo é a chave de entendimento, de compreensão de toda a palavra, desde Gênesis ao Apocalipse. E o maior ensinamento que esse texto nos traz é que Elias era um tipo de Cristo. Elias apontava para o Senhor. Elias é um dos homens que nós chamamos no Antigo Testamento de tipos de Cristo. Homens que fizeram obras imperfeitas que Cristo faria de maneira perfeita. Homens que apontavam para alguém maior que eles. Irmãos, assim como Elias subiu ao céu, o Senhor foi elevado aos céus. Assim como Elias subiu vitorioso sobre a morte, o Senhor foi elevado aos céus, vitorioso sobre a morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Depois de 40 dias, ao aparecer para os seus discípulos, ele foi elevado aos céus. E diferente de Elias, ele está numa posição muito maior. Diferente de Elias, ele governa sobre céus e terras. Ele é Senhor de todo o universo. Ele tem as rédeas da história em suas mãos. É o Senhor que tem as rédeas da história da sua vida. É o Senhor quem te trouxe aqui. É o Senhor quem te conduz. É o Senhor quem conduz todo o universo. O sol está sustentado pelo poder de suas mãos. Ele criou todas as coisas. Para Ele, por meio dele, são todas as coisas. Ele é o propósito da criação. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Mas, meus irmãos, quando Jesus subiu aos céus, Ele também deixou cair algo. E esse manto de Elias representa o manto de poder que o Senhor Jesus deixou sobre a igreja. O manto do Senhor é o Espírito Santo. Assim como Elias deixou o manto cair, o manto de poder, o Senhor Jesus, quando subiu aos céus, deixou o seu Espírito Santo, que é poderoso. Então, quando Eliseu toma aquele manto,
ele toma um manto de poder. E por aquele poder, ele dividiu o Rio Jordão. Por aquele poder, ele fez as mesmas coisas que Elias. Meus irmãos, pelo poder do Espírito Santo, nós fazemos as mesmas coisas que Jesus. Pelo poder do Espírito Santo, nós temos o Espírito que habitava nele. Pelo poder do Espírito Santo, que é o manto do Novo Testamento, que é o selo e a garantia da nossa salvação. Pelo poder desse Espírito, nós triunfamos sobre a morte. Pelo poder desse Espírito, nós vivemos em santidade. Nós vivemos poderosamente. E fazemos como o Senhor fez. E mais, o Senhor Jesus disse: irei fazer obras maiores. O Espírito Santo de poder está sobre nós. O Espírito Santo de poder foi derramado sobre a minha e a sua vida. Meus irmãos, você conhece o Espírito Santo? Você vive com o Espírito Santo? Você vive no poder do Espírito Santo? Quando Eliseu pega esse manto, simbolicamente ele está pegando a presença de Deus que estava com Elias. E agora ele tem todos os benefícios que Elias tinha. Eliseu tem todos os benefícios de ser alguém cheio do Espírito Santo. Todos os benefícios de ter a presença de Deus na sua vida. E quantos benefícios nós temos de estar na presença de Deus. Nós cantamos uma música aqui que diz: que os meus pés estejam na tua casa para sempre. Porque quem conhece esses benefícios quer viver esses benefícios para sempre. Quantos benefícios! Meus irmãos, enquanto eu digo os benefícios da presença de Deus, que o coração do santo, que o coração daquele que conhece a Deus exulte, se alegre. Mas, meus irmãos, se você não conhece esses benefícios, se você não conhece a presença do Senhor Jesus, que o seu coração gema de dor, que o seu coração gema de aflição. Eu quero ter esses benefícios, eu não tenho esses benefícios. Saiba que se você não tem o Espírito de Deus, você está alheio a todos esses benefícios. Quantos e quantos preciosas bênçãos de Deus. Quando nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, o Senhor não levou em conta grande pecado que tinha contra nós. O Senhor não levou em conta a nossa rebeldia. O Senhor não levou em conta a nossa escrita de dívida. Nos tratou como se não tivéssemos pecado. Nos tratou como se fôssemos os mais justos. Nos transportou para o seu reino da luz. Ah, meu irmão, nós temos paz com Deus. Nós podemos entrar na presença de Deus confiantes de que Ele é o nosso Pai, de que Ele não tem raiva de nós, de que nele não há ira alguma para ser derramada contra nós, mas só os braços de um Pai amoroso, só amor, só graça para nós. Davi pede ao Senhor que ele seja tratado como se ele não tivesse pecado. E é isso que Deus faz conosco. Ele olha para nós cheios de pecado, mas nos trata como se não tivéssemos. O Senhor Deus nos justificou. Ele tomou toda a justiça do Senhor, toda a justiça que era de Jesus, e Ele pôs sobre os seus. Eliseu agora é tido como um justo, sendo injusto. Eliseu agora tem justiça perfeita diante de Deus. Não por ele mesmo, mas porque a justiça de Deus foi depositada na conta dele. Nós fomos justificados.
Irmãos, nós somos santificados. Existe uma presença de Deus em nós que nos purifica do nosso pecado, que nos mantém distantes da grande condenação do pecado. O Senhor Jesus, nosso Salvador, ora pedindo ao Senhor: livra-me do mal. Mas esse mal, meus irmãos, não é doença, morte, acidente. Esse mal está no versículo anterior: não nos deixei cair em tentação. O mal é o pecado, meus irmãos. Quanta tristeza, quanta destruição há no pecado. E Deus nos mantém livres do pecado. Deus nos segura com a sua mão para que a gente não caia em pecado. O Senhor nos santifica. O Senhor purifica o nosso coração. O Senhor muda o nosso coração. Antes éramos amantes das trevas, amantes da injustiça, amantes do ódio. Agora amamos a justiça, agora amamos o bem, agora amamos o Salvador, agora amamos as coisas justas. Porque o Espírito nos purifica. E meus irmãos, o Espírito nos dá o fruto dele. E o fruto dele é maravilhoso. O Senhor nos dá o fruto de vivermos em paz. A paz que excede todo entendimento. A glória que é conhecer o Senhor. Os frutos do Espírito são tantos, descritos em Gálatas capítulo 5. Deus nos deu alegria. Irmãos, naqueles que são do Senhor, nós temos a alegria. Temos brilho nos olhos. Temos esperança no amanhã. Alegria, bondade, longanimidade. Nós temos domínio próprio. Nós temos fidelidade, nós temos mansidão. Nós conseguimos agora cumprir as leis do Senhor no poder do Espírito Santo. Nós vivemos em paz com nós mesmos e com Deus. Tudo isso, meus irmãos, são os benefícios contidos naqueles que pertencem ao Senhor. Quando Elias pega esse manto, ele pega todos esses benefícios. Saiba que quando você recebe o Espírito Santo, todos esses benefícios te acompanham. As grandes promessas do Senhor, as inúmeras promessas de Deus, são nosso remédio, são nosso alento. Quantas promessas de Deus, irmãos! Em Zacarias, Deus diz ao seu povo: serei como uma coluna de fogo ao seu redor e como a glória do seu meio. Sabe o que Deus está dizendo? Que Ele faz isso comigo e com você, que tem o Espírito Santo. Ele é como uma coluna de fogo ao seu redor, te livra de todo mal, te protege. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Ele te cerca como uma coluna de fogo. E Ele é a glória da sua vida. Quem pode nos desanimar quando o Senhor é a nossa glória? Quem pode tirar os brilhos dos nossos olhos quando o Senhor é a nossa glória? Quem pode qualquer coisa contra nós quando o Senhor é como uma coluna de fogo ao nosso redor e uma glória na nossa vida? Que benefícios, quantos benefícios temos aqueles que pertencem ao Senhor. Mas mais do que benefícios, meus irmãos, Eliseu foi tomado de poder. Eliseu abre o mesmo mar o mesmo rio que Elias tinha aberto. Eliseu ressuscita mortos. Eliseu é grande em poder. Mas, meus irmãos, o Espírito Santo que estava em Elias, em Eliseu, foi derramado por Jesus. É o mesmo Espírito que está sobre nós. Nós temos uma vida de poder. Há sobre nós o poder de Deus, poder sobrenatural. Em Tessalonicenses, Paulo vai dizer que nós não vivemos um cristianismo de palavras, mas um cristianismo de poder. Poder, meus irmãos.
Eliseu ressuscitou mortos, Jesus curou enfermos, os apóstolos curaram cegos, fizeram paralíticos andar. Mas, irmãos, tudo isso tinha um propósito exato para aquela época. Tudo isso tinha um propósito definido. Os grandes milagres de doenças e de esses sinais e prodígios tinham o propósito de confirmar a palavra dos apóstolos. Agora o nosso poder, meus irmãos, é visto na nossa vida. O nosso poder é visto quando vencemos o pecado. Meus irmãos, nós temos poder de dominar sobre o pecado. Não é ele quem domina sobre nós. Nós temos poder de viver a esperança de Deus na nossa vida. Nós temos poder de acordar todos os dias, lavar o nosso rosto com as águas, e quando lembrarmos daquelas águas, lembrarmos do batismo e vivermos em harmonia com aquele batismo. Nós temos poder de viver segundo a palavra de Deus. Nós temos poder de pregar a palavra vindo do próprio Deus. Nós temos poder de anunciar a Cristo. E essa palavra abrir os corações, transformar vidas, curar enfermos, surdos espirituais ouvirem a palavra de Deus. Por quê? Porque a vida está cheia de poder. Você tem vivido no poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo. Esse poder que nos mantém longe de pecados. Esse poder que nos faz viver a vida do Senhor. Com o Espírito de Deus nós temos grandes benefícios do Senhor. E nós temos grande poder para viver a vida com Deus. Seria impossível, meus irmãos, completamente impossível para nós cumprirmos a lei de Deus. Completamente impossível para nós vivermos em santidade. Completamente impossível para nós querer a Deus, amar a Deus, dominar sobre o pecado. Mas Deus nos deu esse poder pelo teu Espírito. Finalmente, irmãos, no verso 15 e 16, vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Irmãos, é interessante que no capítulo anterior, eles se encontram com Eliseu, esses mesmos profetas. Mas nada parte do coração deles. Agora, vendo que Eliseu está cheio do Espírito, eles se dobram. Isso está longe de ser uma adoração a homens, porque Eliseu jamais aceitaria isso. Mas esse dobrar diante de Eliseu é um respeito diante da presença de Deus que Eliseu carregava. Esse é o coração daqueles que amam ao Senhor. Diante da palavra de Deus, diante do Evangelho, diante da palavra pregada, diante da presença de Deus, o nosso coração se dobra, o nosso coração se rende, não há mais resistências em nós. Nós nos dobramos diante dessa palavra, nós nos dobramos diante desse Deus, nós nos dobramos diante do poder do Espírito Santo. Mas existe outra reação, e é a reação dos rapazinhos. Verso 23. Então subiu dali a Betel, e indo pelo caminho, os rapazinhos saíram da cidade, zombavam dele e diziam: sobe calvo, sobe calvo. Meus irmãos, diante da mesma presença, outros zombam. Diante da mesma presença, outros rejeitam. Muito mais do que uma simples zombaria. Essa palavra desses rapazinhos demonstrava um coração rebelde diante da presença de Deus. Eles estavam no reino de Acabe e Jezabel. Lembram-se? Que era um reino rebelde,
contrário ao Senhor. Eles estavam refletindo aquela cultura inimiga, estavam refletindo aquela cultura contra o Senhor, contra os profetas do Senhor. Mas então, diante dessa zombaria, Eliseu amaldiçoa esses homens. E ursas os devoram. Meus irmãos, esse episódio representa que no dia final, ursos da ira do Senhor devorarão seus inimigos. No dia final, o juízo chegará a todos aqueles que rejeitam a presença que estava em Eliseu. No dia final, todos aqueles que não conheceram esse Espírito serão esmagados, devorados pela ira de Deus, que é muito pior que esses ursos. Ursos muito piores se levantarão no último dia. E esse urso é a ira de Deus que virá sobre todos aqueles que não se dobram diante dele. Irmãos, nós temos um Deus que se fez carne, que habitou em pele humana, na pessoa de Jesus. Nós temos um Deus que obedeceu até a morte, e morte de cruz. Se entregou completamente por mim e por você. Sofreu as piores dores, sofreu a condenação do pecado, sofreu a zombaria, cuspiram nele. Sofreu tudo isso calado, como um cordeiro mudo. E tudo isso por amor de todos os eleitos de Deus. Por amor a mim e por amor a muitos, por todo mundo. Deus se entregou para que a ira de Deus que viria sobre mim e sobre você fosse despejada sobre ele. E agora, meus irmãos, todos aqueles que creem nesse Jesus, todos aqueles que se dobram diante desse Jesus, não há mais condenação, terão vida eterna, nunca enfrentarão o urso da ira de Deus. Estarão para sempre no gozo eterno com o nosso Senhor. Desfrutarão nessa vida e na vida no porvir de todos os benefícios que eu falei. E muitos outros. Porque senão nós ficaríamos aqui até amanhã e depois de amanhã. E nunca cessaria. Aqueles que amam o Senhor. Aqueles que conheceram o Senhor como Elias conheceu. Aqueles que diante desse Jesus que nos salvou, abrem o seu coração, creem nesse Jesus, aceitam esse evangelho, tomam posse do seu Espírito, tomam posse da vida eterna, tomam posse dos seus benefícios, das suas graças. Mas, meus irmãos, aqueles que rejeitam o evangelho, grande condenação há. Você está aqui, talvez semana após semana, ouvindo do Evangelho de Jesus. Semana após semana, você ouve esse Evangelho. Você ouve essa salvação. Isso pode ser motivo de grande alegria ao seu coração, de grande gozo para você. Mas ao mesmo tempo, irmãos, pode ser motivo de grande condenação. Por você estar rejeitando semana após semana este evangelho. Ao invés de ser bênção estar aqui, está aumentando a sua condenação por tantas vezes negar o Senhor. Irmãos, pior do que negar ao Senhor, pior do que rejeitar o Senhor, é adiar essa decisão. Nós não sabemos quando o urso da ira de Deus sairá para atacar. Nós não sabemos quando é o último dia. Nós não sabemos o dia de amanhã. O tempo não está em minhas mãos, mas está nas mãos do Senhor. Se você rejeitou esse evangelho 1, 2, 3, 10, 20, 30 vezes, não rejeite hoje, meu irmão. Grande salvação
existe no Senhor. Ele está de braços abertos e a palavra de Deus diz: busque ao Senhor enquanto se pode achar. Nessa noite você pode achar o manto do Senhor, o manto que Elias deixou cair, mas o manto que Jesus deixou cair é a salvação, é o Espírito de Deus que pode ser derramado sobre a sua vida, que você pode pegar nessa noite em nome de Jesus. No último verso, dali ele foi para o Monte Carmelo. Lembra que eu disse do Monte Carmelo lá no começo da pregação? O Monte Carmelo foi o auge do ministério de Elias. Elias derrotou 450 sacerdotes de Baal. Foi o apogeu do seu ministério, o maior momento do ministério de Elias. Quando Eliseu toma a herança de Elias, ele corre até o Monte Carmelo. Ele faz essa peregrinação ao Monte Carmelo. Da mesma maneira, meus irmãos, quando eu e você ouvimos o Evangelho, quando eu e você tomamos do Espírito Santo no nosso coração, nós caminhamos até a cruz. Nós vamos até o momento alto do ministério do nosso Salvador, que foi no monte do Gólgota, cravado naquela cruz, vitorioso sobre a morte, vitorioso sobre Satanás, esmagando a cabeça da serpente, levando consigo cativo o cativeiro, dando salvação a todos os seus. Nós que ouvimos esse Evangelho, vamos até a cruz direto, e entregamos nossa vida aos pés da cruz. Sacrificamos a nossa vontade, sacrificamos o velho eu, sacrificamos os desejos antigos do nosso coração, sacrificamos aqueles pecados e muitos pecados que nós tínhamos, mas agora vivemos uma vida nova, temos uma esperança nova, nascemos de novo, temos uma nova vida, e depois que passamos da cruz, finalmente podemos ir para Samaria, que é o mundo em que estamos. Finalmente podemos salvar outros, pregar o Evangelho. Esse é o Evangelho do Senhor Jesus. Essa é a graça que nos foi dada. Não sei como você está diante dessa palavra. Não sei como está o seu coração. Não sei se um dia você conheceu esse Espírito. Mas, meus irmãos, se você um dia conheceu a Deus, que o anseio do seu coração seja conhecer mais. Que o anseio do seu coração seja viver em poder, em graça, desfrutando de todos os benefícios do Senhor para com você. Mas se essa história que eu estou te dizendo te é um pouco estranha, se você um dia nunca sentiu esse Espírito na sua vida, hoje é dia de salvação. Você pode pedir ao Senhor que não nega a ninguém o seu Espírito. Dobre suas cabeças, feche seus olhos. Você pode pedir ao Senhor, onde você está, que o Espírito Santo cele o seu coração nessa noite. Que você tome esse manto do Espírito sobre a sua vida. Que você viva os benefícios do Senhor e viva no poder do Espírito Santo. Senhor Jesus, te dou graças, Pai, por essa palavra. Te dou graças pelo teu santo evangelho. Obrigado, Jesus, pela tua enorme, imensa salvação para conosco, pelos teus enormes, incontáveis benefícios, pelas tuas incontáveis promessas para nós, pela sua graça maravilhosa que opera no nosso coração. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por podermos ouvir um dia a tua voz, ouvirmos um dia a tua palavra. Ó Deus, quero pedir que o Senhor abra os nossos corações para que possamos receber mais
do Teu Espírito. Que o Senhor abra os nossos corações para que possamos ser totalmente voltados ao Senhor. Que os nossos desejos, as nossas afeições, que as nossas inclinações sejam voltadas para Ti. E que possamos conhecer ao Senhor Jesus. É o que eu peço a Ti, Pai. Livra-nos do mal. Guarda-nos, Senhor, em Tua presença. Esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos colocar em pé? Gostaria de convidar vocês a abrirem a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11. Versículo 23. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Nós estamos passando agora para o momento da ceia, como nós costumamos fazer. No primeiro final de semana do mês, nós estamos no último, na verdade, mas é que amanhã nós teremos a ceia, então faremos hoje para ficar no mesmo final de semana daquele que nós costumamos fazer como igreja. Mas no dia da ceia, todas as vezes que nós fazemos a ceia, nós somos convidados a olhar para o passado, lembrar daquilo que Jesus fez, lembrar da obra de Cristo que nos salva. Somos convidados a olhar para o presente,